Bom dia, pessoal, tudo bem? José Roberto Manhães, JR, estou aqui com mais um Segura a Dica do Jota. Hoje, como a gente comentou no último episódio, nós vamos estar falando sobre comportamento seguro, um tema bastante importante, interessante, que muitas vezes é discutido, falado dentro da área de segurança, mas muitas vezes a gente fica na dúvida, tá, Jota, mas o que é o comportamento seguro? E para isso hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Como todas as vezes, eu trago sempre uma definição para vocês. E aí, quando a gente vai olhar comportamento seguro, ela vai ser um conjunto de todas as suas atitudes, ações, pensamentos que você vai utilizar para evitar um incidente, um acidente, um dano a pessoas, patrimônio, reputação, meio ambiente. Todo esse processo ele vai estar sempre linkado a um contexto, a uma situação, a um momento ou até mesmo ao tempo. Isso, guardem muito bem esse ponto. Tempo. Definição do J. É tudo que a gente coloca em prática para não ter algo indesejado. Beleza? Seguindo, pessoal, o que envolve então comportamento seguro? Envolvem 5 pontos. Primeiro, consciência de risco. A gente falou no nosso último episódio que foi percepção de risco. Se você não viu, vai lá e assista. Muito importante. Segundo, aderência a regras, normas e procedimentos. E a gente vai ver como que até no nosso dia a dia da vida pessoal, a gente não segue essas regras, essas normas, mesmo sabendo que elas são obrigatórias e para a nossa segurança. Terceiro, a gente vai estar falando sobre identificação e comunicação de risco. O quanto aquela comunicação, ela efetivamente transmite para você o cuidado e a atenção que você requer e o quanto ela está efetivamente sensibilizando você a respeito daquele risco que você está se deparando logo à frente. Prevenção proativa. A gente vai estar falando sobre o que é prevenção proativa. E por último, e o mais importante para mim, responsabilidade compartilhada. Fundamental para que a gente tenha um comportamento seguro. Para a gente falar sobre o primeiro, conscientização de risco, nós vamos estar mostrando uma foto. E muitos da área de segurança conhecem essa foto, ou muitos que navegam já viram essa foto, que é a foto clássica que tem de 1929, durante a construção do Rockefeller Center. Esse é o horário de almoço de todos esses profissionais. Eles estavam ali no 46º andar, se não me falha a memória, tranquilamente almoçando. E se vocês olharem do ponto de vista de conscientização, eles estavam tranquilos, estavam seguros, pois alguns deles estavam conversando, outros estavam fumando seu cigarro, alguns comendo seus donuts e outros, inclusive, se deparando um pouco para frente para olhar para o companheiro e poder conversá-lo. Mas ninguém estava preocupado que iria cair, porque isso era natural para eles trabalhar dessa forma. Hoje em dia, é impensável nós termos uma situação dessa dentro da construção civil. É inaceitável você ter essa situação. Hoje, se você passar numa obra, numa casa, e você identificar um funcionário, uma pessoa trabalhando a 2 metros, 3 metros de altura, de pendurado, você, mesmo tendo uma conscientização de risco mais baixa, você já vai olhar e falar assim, poxa, mas será que ele não vai cair? E por que lá atrás não se falava isso? Porque lá atrás, 1929, quebra da Bolsa de Nova York, você tinha uma recessão muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas presentes ali de mão de obra sobrando, então era supérfluo. Hoje em dia a gente sabe que uma das riquezas mais importantes que a gente tem dentro da nossa empresa são os nossos funcionários. Segundo ponto que a gente falou, aderência a regras, normas e procedimentos. Quantas vezes você vai atravessar uma rua, você se depara com um sinal, e esse sinal traz para você o vermelho do pedestre ou o verde. Quantas vezes ele está vermelho, você olha para um lado, olha para o outro, não vem o carro e você vira e fala assim, vamos. Nesse momento a gente está quebrando uma regra, uma norma, um procedimento. Me lembro um caso de uma pessoa que trabalhou comigo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, Carlos Alberto Ferreira Janete, o meu pastor, e eu vou explicar porque o apelido dele é pastor. Em que ele relata um caso de quando ele foi visitar a filha dele na Alemanha e ele resolveu atravessar fora da faixa. E assim que ele atravessou, um guarda parou e fez uma repreenda a ele, informando que ele não poderia fazer aquilo, né? Ele estava junto com o genro dele
mora na Alemanha e traduziu para ele. E aí o que ele comentou foi o seguinte, falou, olha, você não pode fazer isso porque uma criança pode ver. E ele virou e falou assim, mas não tem nenhuma criança aqui que possa ver, não tinha ninguém. Ele virou e falou assim, mas alguém pode ver e achar que isso é o certo. Indicando que aquela aderência, aquela regra, aquela norma, aquele procedimento não era importante. Você acaba fragilizando toda a sua área de segurança por uma simples situação em que você normaliza essa quebra de regra. Pessoal, terceiro ponto, quando a gente vai falar de identificação e comunicação de risco. Poxa, Jota, mas isso a gente está cansado de ver placa, a gente está cansado de ver aviso. Pô, a gente já sabe que quando é vermelho é perigo, amarelo é atenção, o verde está tudo ok. Será mesmo que a gente sabe? Quantas vezes a gente está andando, entra num determinado corredor, num supermercado, como alguma pessoa que está aqui participando hoje da gravação, certo? Eu não vou falar se é alguém do time da Dark Sierra, mas quem sabe depois vai deixar um kkk nos comentários, em que ela consegue identificar essa placa de cuidado, piso molhado, e ela fala, ok, não tem problema, eu vou passar, não vou escorregar, não vou cair, mas e se? O grande problema é e se? Uma outra coisa que a gente muitas vezes esquece, que quando você está numa área fabril, aquele piso molhado, ele pode ser proveniente, por exemplo, de um ácido, ele pode ser de uma substância corrosiva, ele pode ser de uma substância tóxica, como por exemplo um cloro, em que vai desprender o gás e que naturalmente ele vai causar irritação até sufocamento. Então são situações que traz aquela sinalização, mas aquela sinalização ela está sendo efetiva e clara para você não passar, você passar com cuidado, ou você passar por aqui. Se eu tenho um corredor estreito e coloco uma placa no meio do caminho, como que eu faço? Por onde eu transito? Então será que nós, como profissionais de segurança, não era melhor eu interditar aquele local e falar, ó, vamos dar a volta? Porque por aqui você não vai passar, esse corredor não vai passar. Para quem já foi, por exemplo, num atacadista, é muito comum você entrar no atacadista e ter movimentação de empilhadeira. Naquele momento que ele está fazendo aquela movimentação, o que ele faz? Ele coloca uma cerca, ele coloca lá uma proteção. E aí, como todo bom brasileiro, o que era feito? Ele ia lá, levantava a corrente e passava para pegar o produto. Dependente se tinha uma movimentação de uma empilhadeira, um veículo pesado, carregando uma carga em altura elevada e que poderia cair. Porque, eu quero pegar meu produto, eu quero resolver minha vida dentro desse processo. O que esses atacadistas começaram a fazer? Tiveram que passar a colocar uma pessoa em cada ponta do corredor, pedindo para as pessoas, respeite aquela sinalização, respeite aquele isolamento. Então, é extremamente importante que a gente tenha claro quais são esses pontos para que a gente consiga, junto, trabalhar melhor. Pessoal, prevenção proativa. O nosso quarto ponto relacionado a comportamento seguro. Para mim, o melhor exemplo que a gente tem quando chega a temporada de furacões nos Estados Unidos. Toda vez que chega e vai ter um alerta dos furacões e tudo mais, né? Acho que um dos mais famosos, por exemplo, Katrina, é muito comum você ver toda uma cidade, uma comunidade se preparando para aquele momento. Aqueles que têm a possibilidade acabam se deslocando para outros locais, ou vai para uma outra cidade, ou vai para a casa de um parente, ou vai para uma casa de campo, ou vai para a praia, ou vai para outra cidade. Aqueles que não têm essa possibilidade acabam atuando de forma preventiva, ou seja, agindo e não esperando para reagir. E como que ele faz isso? Ele vai buscar tapumes, ele vai buscar reforçar a porta, ele vai buscar sacos de areia para evitar que, por exemplo, uma inundação atinja uma determinada área, ou seja, ele vai estar atuando, ele vai fazer uma compra, um estoque, por exemplo, de água, de alimentos, para que ele consiga atender, vai trazer pilhas, baterias para que ele tenha iluminação, para que ele consiga, inclusive, carregar um simples celular em que ele pode, com isso, conseguir pedir ajuda. É extremamente importante ter essa ação de agir para não reagir, atuando numa prevenção. E o último ponto,
E o mais importante é quando a gente fala do processo de responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada talvez seja o pilar mais importante de todos os outros que eu já falei. Dos 5 que eu já falei, os 4 que eu já comentei, esse é o mais importante. Por quê? Porque você demonstra que você não está preocupado só com a sua segurança, mas você está preocupado com a segurança de todo mundo que está presente trabalhando com você no seu entorno. Poxa, Jota, e o que essa placa de pare tem a ver? Bom, todas as vezes eu procuro trazer sempre um caso, e esse é um caso, né? Uma das empresas em que eu trabalhava, um dos meus chefes era da cidade do Panamá, né? Então, além da dificuldade da língua, porque ele falava o espanhol, né, e nós, logicamente, o português, e como todo bom brasileiro, num primeiro momento a gente acha que o portunhol vai resolver, e depois a gente descobre que não funciona, então estudem. E deslocando, fazendo visita em campo, quando a gente estava chegando numa rotatória, uma rotatória grande, de ampla visão, que me permitia ver toda a rotatória tranquilamente, sem nenhum problema. Uma placa de pare, um pare horizontal. Eu, naturalmente, como todo bom brasileiro, reduzi terceira, segunda, coloquei a primeira, mas eu não parei o carro. Ele quase parou. Reparem, quase parou, mas ele não parou. E aí eu segui. Nesse momento em que eu segui, meu chefe na época não comentou nada no momento, mas assim que a gente parou, ele fez o comentário. Naquele momento, na placa de pare, você tem que parar. E eu falei com ele, falei, tudo bem, mas, poxa, não tinha ninguém vindo. E ele comentou, falou, mas a placa está lá. É importante que você faça, porque em determinados momentos você vai forçar o seu limite. Lembrem que limite a gente falou no outro episódio sobre percepção de risco. Quem não assistiu, vai lá, dá uma olhada que vai ser interessante para você entender também. Naquele momento eu parei, olhei e falei, poxa, ele está certo. Tem uma placa de pare em vermelho que indica atenção e obrigatoriedade e eu não respeitei. O quase é diferente do parar. Então, fica esse ponto aí para a gente pensar. E aí, pessoal, como todas as vezes, eu procuro trazer uma história minha ou de alguém muito próximo a mim que conte sobre essa situação. E aí eu vou trazer uma situação relacionada a comportamento seguro de uma viagem que eu fiz a Dubai, né? E nessa visita a Dubai, a gente foi visitar o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, ou pelo menos era lá naquela época. Tem 863 metros de altura e 163 andares, se não me falha a memória. E nesse momento, a gente foi de metrô maravilhoso, todo climatizado, em que você paga um valor muito pequeno, ele é aéreo. E quando a gente chegou no local, a gente desceu, fez uma foto clássica, em que você vê o prédio distante, você consegue ficar enquadrado, né? Você não consegue fazer como a Torre de Pisa, que você consegue abraçar, você consegue empurrar, né? Mas fica uma foto muito instagramável. Essa eu tirei e o meu irmão também. E nessa viagem, a gente no primeiro dia, naquele afã, daquele momento, olhando o prédio muito alto, mas ele parecia muito perto pelo tamanho. E aí todos me perguntaram, falaram, Jota, vai lá e vê qual que é a distância até o prédio, como que a gente faz para chegar lá. Tudo bem, fui lá, procurei um guarda e perguntei para ele, falei, qual a distância até o prédio? Ele falou, olha, daqui até lá é uma meia milha, são 800 metros. Né? Ele falou, mas, e atenção, ele falou, mas, aqui na avenida passa um ônibus de 5 em 5 minutos, de graça, em que ele vai te levar até o prédio. Lá tem um shopping, você entra no shopping e você consegue acessar o prédio. Eu falei, tudo bem. Aí voltei, conversei com todo mundo. Aí todo mundo, não, vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé. Eu não estava confortável, voltei. Falei assim, mas dá para ir a pé? O cara, de novo, o policial olhou e falou assim, sim, dá para você ir a pé. Mas eu recomendo fortemente que você vá de ônibus. Eu voltei, falei, pessoal, ele falou, recomenda fortemente. E aí, nesse momento, é a hora que você entra no cheque.
Porque todos olharam e falaram assim, poxa, não acredito, a gente vem para fazer uma visita, uma viagem, para conhecer e nós vamos ficar andando de ônibus, cadê seu espírito aventureiro? E aí você acaba duvidando, você acaba colocando em xeque a pessoa. Né? E naquele momento, numa questão de democracia, nós votamos e eu fui vencido. Fui o único voto contra para ir de ônibus e todos os outros quiseram ir a pé. E aí nós descobrimos por que lá em Dubai não tem calçada, ninguém anda a pé, porque é muito quente. Imagine você caminhar dentro de uma sauna seca, sem calçada, em que você começa a olhar para os canteiros todos floridos, lindos e maravilhosos, gotejando água e você imagina, eu vou beber aquela água. Eu vou me abaixar e vou beber aquela água. E aí nós conseguimos chegar no shopping, conseguimos acessar o prédio, mas completamente extenuados por andar 800 metros e um calor de quase 50 graus. Um inferno. Muito seco. Né? E por que eu estou contando essa história? Porque nessa história é importante que a gente entenda todos os personagens que vão muitas vezes comprometer o comportamento seguro. Porque dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, dentro da nossa vida pessoal, em determinados momentos, contextos, situações, até mesmo ao longo do tempo, nós teremos os lobos, nós teremos os cordeiros, nós teremos os lobos em pele de cordeiro e os cordeiros em pele de lobo. Calma, não é um momento Game of Thrones em que a gente vai falar sobre a Catelyn Stark, mas como eu falei, sobre comportamento seguro e nem sobre um bom vinho também. Dentro desse processo, o que é importante a gente entender? Quem são as ovelhas? As ovelhas é o nosso rebanho. São aquelas pessoas que, quando direcionadas para o caminho correto, eles vão seguir. É a grande maioria das pessoas, em que ela vai olhar uma placa e vai respeitar, ela vai verificar uma situação e ela vai seguir aquele processo. Né? Esse, para mim, reflete muito um ditado que a minha mãe diz, né? Criança anda porque vê outra criança andando. Nesse momento, nós conseguimos entender e trazendo uma analogia para a questão de segurança, as pessoas vão fazer o certo vendo outras pessoas fazendo o certo. Elas vão seguir o rebanho dentro desse processo. Logicamente, como todo ambiente, a gente vai estar o lobo, que é aquela pessoa que naturalmente não vai seguir a regra, não vai ter a consciência de risco, não vai ter a prevenção proativa, não vai ter o envolvimento compartilhado e que vai tentar a todo momento atacar o rebanho para desestruturar toda essa situação. Mas esse lobo você consegue identificar muito claro, porque ele é visível a você. Nós teremos situações dentro do nosso rebanho, são situações em que a gente tem que ficar bastante atento. Primeiro, são aqueles cordeiros em pele de lobo. Esses cordeiros em pele de lobo são aquelas pessoas que, num primeiro momento, quando você coloca uma situação envolvendo algum processo, ela naturalmente vai reclamar, vai criticar, vai falar que não funciona, mas ela vai seguir, vai fazer e não vai questionar depois. Mas num primeiro momento ela vai levantar a mão. Isso pode acontecer por uma questão pessoal, uma índole pessoal, pode ser por uma necessidade de aceitação num determinado grupo, mas ela vai fazer esse processo. Agora, o grande risco que a gente tem são os lobos em pele de cordeiro. São aqueles que dentro do nosso rebanho, eles vão ficar quietos, vão ficar cordeiros, mas na primeira oportunidade, no primeiro descuido, vai atacar e vai fragilizar toda a nossa segurança. Vai fragilizar todo o nosso processo de gestão. E nós teremos uma grande dificuldade de identificar exatamente por quê? Porque ele está disfarçado. Então, quando você olha para o seu rebanho, você vai ver, a princípio, um cordeiro, ou você vai ver uma ovelha, mas por baixo daquela pele, nós temos um lobo, pronto para atacar e devorar todo o nosso rebanho. Bom, pessoal, como eu falei há pouco, tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida, dentro da minha carreira, né? Carlos Ferreira Janete, em que ele me ensinou muito sobre como pensar diferente a questão de segurança.
como olhar a segurança de uma forma, de um outro aspecto. O Gianetti, ele é uma pessoa que veio da área de vendas quando ele veio para a área de segurança. Mas ele tinha 28 anos em área de vendas. Então era um cara em que ele sempre recebia essa informação de segurança, mas ele nunca era a pessoa que transmitia essa informação necessariamente. Não era o veículo que orientava o rebanho, ele era orientado. E na primeira reunião de equipe que a gente fez, né, nós sentamos, e foi a partir de uma fusão de duas empresas, ele vindo de uma, eu vindo de outra, com mentalidades e culturas diferentes. A gente conversou e tudo mais, ele me pediu para ver minha apresentação, eu mostrei para ele. Logicamente, a minha apresentação era uma apresentação técnica, né, falando sobre todo o processo de gestão de segurança. E ele falou que naquele momento ele olhou e pensou e falou, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E ele trouxe um slide. E muitas das vezes, um slide ele é muito mais impactante do que muitas vezes 10, 15, 20, 30 minutos de palestra. Em que ele trouxe uma foto, como essa, em que mostra um pastor e as suas ovelhas. E a frase dele, para todos presentes, foi: a minha função é ser o pastor para o rebanho que vem comigo. Então eu trarei todo o time de vendas para a área de segurança, orientando e guiando eles sobre o caminho correto. Fantástica colocação do pastor, e esse é o motivo do apelido dele. No qual ele conseguiu entender e mudar o seu comportamento de segurança rapidamente, pois ele entendeu que o papel dele, o contexto dele, tinha se alterado dentro daquele momento. Gianetti ainda continuou por mais 10 anos dentro dessa área, feliz, trabalhando, se aposentou na área de segurança com enormes reconhecimentos, sendo uma referência até hoje dentro das companhias a qual ele trabalhou, tanto pelo desempenho dele da área de vendas, mas também pela área de segurança, mesmo não sendo uma pessoa técnica, mas de extremo conhecimento e capacidade de aplicação de todos os ensinamentos de segurança para transformar o comportamento seguro. Como que a gente promove o comportamento seguro? Vocês podem estar me perguntando. E aí, tem 5 dicas que eu vou dar para vocês. Primeira delas, liderança pelo exemplo. Essa eu acho que é muito clara, essa eu acho que é muito fácil da gente falar, pois temos o ditado, né? Palavras movimento, mas o exemplo arrasta. Um simples exemplo, por exemplo, você vai estar subindo e descendo uma escada. Quando você está subindo aquela escada, ou está mesmo descendo, você está com um laptop, você está com um telefone celular, uma garrafinha d'água, você utiliza o corrimão? Se você não utilizar o corrimão, quem está vindo atrás de você pode não utilizar também. Pode entender que aquilo ali não é importante. Mas se o vice-presidente, o presidente vai descer na sua frente e ele põe a mão no corrimão, automaticamente todo mundo vai pôr a mão no corrimão. Então o exemplo arrasta. Treinamento e conscientização. Poxa, Jota, você falou nos outros episódios sobre treinamento e conscientização, que estavam relacionados aos nossos fatores comportamentais, aos nossos conhecimentos técnicos. E que as questões relacionadas aos nossos fatores comportamentais, né, eles muitas vezes tinham mais tempo para serem trabalhados do que os nossos conhecimentos técnicos. É verdade. Mas dependendo da situação, você precisa ter um treinamento e uma conscientização muito forte. Você tem uma obra, um tiro curto, em que você vai fazer uma construção, por exemplo, de um sistema de filtragem, uma estação de esgoto, ou você vai fazer uma reforma em que você tem ali 1, 2 meses de trabalho, em que você traz uma equipe para dentro da sua instalação, ou você contrata pessoas por um período determinado. Você não vai ter tempo de moldar uma cultura, você não vai ter tempo, muitas vezes, de trabalhar uma questão de comportamento seguro, você muitas vezes não vai ter tempo de trabalhar a percepção de risco. E nesse momento é fundamental você trabalhar treinamento e conscientização através do processo de simples, comando e controle. Vai fazer desse jeito, cumpra-se dessa forma. Isso muitas vezes vai funcionar para todos? Não, não vai funcionar para todos os aspectos, não vai funcionar para todas as situações.
mas são ferramentas que você tem que ter disponível dentro da sua bancada para que você saiba manejá-lo e utilizá-lo conforme a situação que você vai trabalhando. Cultura de segurança. Todo mundo fala sobre a questão da cultura corporativa de uma empresa, a cultura de um determinado ambiente de trabalho. Quando a gente fala de cultura de segurança, é algo que ele tem que estar intrínseco dentro desse trabalho. Uma das empresas que eu trabalhei, ela utilizava regras de ouro, é muito comum utilizar. Isso eram 3 regras: cumprir, intervir e respeitar. Até hoje eu lembro dessas regras, porque eram simples, objetivas, diretas e claras. Eu cumpro todas as regras, normas e procedimentos. Eu intervenho em situações de atos e condições inseguras. Eu respeito todas as pessoas. Poxa, qual a dificuldade que você tem? Nenhuma. Mas você precisa, através da liderança pelo exemplo, através de treinamento e conscientização, garantir que aquela cultura está sempre sendo reforçada, está sempre sendo o quê? Tratada no nosso dia a dia. Caso contrário, mesmo 20 anos depois, eu não lembraria de cumprir, intervir e respeitar. Feedback e comunicação. Quando a gente fala de comunicação em termos de segurança, é muito importante a gente entender qual é o público, qual é o formato, qual é o meio em que a gente vai estar comunicando. O Janete, né, o meu pastor, ele me ensinou muito claramente. Jota, eu vim da área comercial. Se você me mandar uma informação de segurança, em que eu leio o primeiro parágrafo, eu não entenda e não agarre, eu não vou ler o resto, vai passar. Porque o dia a dia dele é dinâmico. Então tinha que ser muito objetivo, muito claro, muito específico. Contudo, se eu for falar, por exemplo, com um time de segurança, uma área de coordenação, os engenheiros, os técnicos, eu tenho que ser profundo para trazer esse processo. Quando a gente fala de feedback de segurança, é muitas vezes alguma coisa que nós ficamos com uma dúvida se a gente intervém ou não intervém, ou quando a gente intervém, qual o melhor momento para intervir. Imagine, por exemplo, no exemplo que eu falei em que eu estava dirigindo, se após eu ter cometido aquela situação em que eu quase parei, mas não parei, o meu chefe na época tivesse olhado e falado assim, poxa, Jota, tinha uma placa de pare, você não parou, você deveria ter parado. E eu estou dirigindo, prestando atenção no trânsito, olhando o meu caminho e ainda ouvindo o feedback. Será que era o melhor momento para ele me passar esse feedback? Não, não era o melhor momento. Mas permitia que eu me distraísse. Então, saber esse melhor momento do feedback é importante. Outro ponto que a gente precisa ter, envolvimento de todos, para a gente fechar todo esse trabalho. Numa das empresas que eu trabalhava, a gente era responsável por uma área de varejo, em que tinham mais de 7 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Para atender toda essa estrutura, nós tínhamos 2 pessoas. Por quê? Porque não são as pessoas de segurança que fazem segurança. São as pessoas envolvidas no dia a dia do trabalho, das atividades, é que fazem segurança. O time de segurança ele está ali para suportar, guardem essa palavra, suportar todas as necessidades, venha ser dos times internos ou dos clientes externos, em relação à segurança. Mas eles não vão fazer, ele jamais vai ser onipresente dentro desse dia a dia. Mas a gente precisa estar ali disponível e suportando para que eles tomem as melhores decisões dentro do trabalho dele. E para a gente fechar, chegando aqui no nosso momento final, eu gostaria de, primeiro, agradecer novamente o pessoal da Magilux, Marcas e Patente, através do Gilberto, que tem nos dado um apoio fantástico, mais um apoio essa semana me orientando. Graças a Deus, caso contrário, teria feito mais uma besteira. Então, Gilberto, muito obrigado. E, logicamente, ao time da Dark Sierra, a qual eu tenho a certeza que um deles vai deixar o KKK falando sobre a placa do cuidado piso molhado, porque estava lá, tinha orientação, mas acho que alguma coisa não funcionou. Independente disso, o time da Dark Sierra, extremamente competente, muito profissional, trazendo toda essa qualidade de imagem, som e vídeo para vocês, para que vocês possam receber o melhor conteúdo. Fechando aqui o nosso trabalho, como eu sempre gosto de trazer uma frase, dessa vez um provérbio. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Lembrem-se de olhar para o seu rebanho e identificar aqueles lobos
que a todo momento vão estar sabotando, destruindo, quebrando, trabalhando contra a sua gestão de segurança, evitando que as suas ovelhas sigam pelo caminho correto. Pessoal, essa era a dica do Jota de hoje. Acompanhe no nosso canal se você gostou. Clique aí, curta, compartilhe, se inscreva. E se você não gostou, também deixa um comentário. Fala do que você não gostou, é importante para que a gente possa melhorar. Muito obrigado a todos. Até mais.